Olá, começa agora o Segunda Impressão. O programa é uma versão para a TV de um dos principais jornais laboratórios de Minas Gerais, o Impressão. Semanalmente, nós vamos trazer para você reportagens completas e reflexivas, seguindo a mesma linha editorial da versão impressa. Agora, conheça um pouco da história do Impressão. O Impressão já tem uma tradição grande aqui no UniBH, né? A trajetória dele começou 32 anos atrás. Começou como um jornal mais simples, preto e branco, com matérias feitas pelos os próprios alunos. Depois, ele foi vinculado ao Laboratório de Jornalismo Impresso e começou a ser desenvolvido parcialmente pelos próprios laboratoristas, estagiários, né? E parcialmente com matérias que vêm prontas ou já semi-prontas, vamos dizer, de algumas disciplinas. Outra coisa importante é que ele tem um segundo caderno, que é uma coisa incomum nos jornais laboratórios no Brasil, porque é um eixo forte dentro do curso. Para os alunos que simplesmente têm matérias publicadas, é uma coisa do portfólio, né? A oportunidade de ver uma coisa publicada. E para quem participa das reuniões, que são vários alunos que vêm e participam das reuniões, propõem pauta, aí vai um passo além, que não é só o texto publicado, né? Mas também participar do processo todo de seleção de matérias, de definição de pauta. E ainda tem um terceiro tipo de contribuição que é para os estagiários, né? Que aí eles vão participar de todo o processo. Processo de apuração, processo de edição, processo de diagramação, tudo isso. A rotina é meio semelhante à rotina que a gente teria em uma outra redação. A questão mesmo é o prazo da gente, que é um prazo um pouco maior, porque como são dois jornais por semestre, então o prazo é bem maior do que um jornal diário. Esse processo da produção da notícia mesmo que é o diferencial, porque a gente tem as dicas que os professores nos dão, assim, desde a produção da pauta, no desenvolvimento das matérias, nas fontes que a gente tem que buscar, entendeu? Então, essa questão do processo mesmo, de ser todo acompanhado, de não ser vai lá e faz, que eu quero pronto, entendeu? Essa é a principal diferença mesmo. Com um governo considerado de esquerda no poder, o movimento direitista na política brasileira tem ganhado cada vez mais força. Seja na literatura, na música, nas redes sociais e até nas ruas, as discussões políticas têm sido cada vez mais frequentes e acaloradas. Com isso, fica o questionamento: será que o Brasil está voltando a ser de direita? O que leva as pessoas a se posicionarem mais abertamente quando o assunto é política? Esse foi o tema da reportagem de capa da edição 196 do Jornal Impressão. E claro, tema da nossa reportagem especial, confira. A pauta da direita caiu meio de paraquedas no nosso colo. Eu participei da segunda reunião, início de semestre, eu começando a faculdade, e eles estavam discutindo alguma pauta que marcasse, né, que fosse tão forte. Um tema que eu não tinha tanta consciência do que fosse, de como fosse tratado. Foi uma surpresa e, ao mesmo tempo, foi muito gratificante, foi um aprendizado assim, enorme, tanto para mim e acredito que tanto para um amigo que fez a pauta junto comigo, que foi o Railan. Nos últimos anos, a direita brasileira vem aumentando o volume do seu discurso com artistas renomados. Ela que tem por tradição o conservadorismo. A professora Adélia Barroso explica e comenta esta nova postura dos direitistas. O eleitorado de direita está muito sem representatividade e eles estão pedindo e apelando para essa representatividade, que é um direito. Por conta do tempo inteiro que a gente teve ditadura militar, há uma certa vergonha da direita de aparecer, porque é muito próxima aos militares essa direita. Mas agora temos uma democracia estável, sólida, com as instituições bem instituídas, há sim espaço para que uma direita se apresente, constitua um partido de direita forte e divulgue suas ideias e consiga, inclusive, eleger deputados, senadores. Esquerda ou direita? Liberal ou conservador? A imprensa é tendenciosa quando o assunto é política? Estas são questões que rondam a cabeça das pessoas e causam bastante discussão. Se tem uma ideologia por trás de toda empresa, instituição, e essa ideologia ela está permeada por nós somos seres políticos, né? O assunto ele já é uma vivência, né? E como toda vivência do mundo é um assunto comum, né? Que a gente vive, discute mesmo. Acredito que é mais para a esquerda.
Sim, que seria o... Esquerda do partido que está ali comandando no momento, né? Marcos Freitas, editor-chefe da TV Câmara, comenta a posição política da imprensa. A imparcialidade absoluta, ela não existe, né? Ela é vamos dizer assim, um ideal a ser buscado. Mas até quando você vai definir uma pauta, que você faz opção por esta ou por aquela matéria, ali existe uma decisão que, dependendo do contexto, da conjuntura, a imprensa pode ser mais parcial ou menos imparcial. No atual momento, eu acho que ela é mais imparcial, em desfavor do governo. Prova desse endireitamento que acabamos de ver na reportagem é o crescente envolvimento em manifestações populares. No intervalo de um mês, o Brasil presenciou 2 passeatas contra a corrupção, espalhadas em todo o país. Dentre as reivindicações estavam o pedido de impeachment, a renúncia da presidente Dilma Rousseff e até a intervenção militar. Eu fui às ruas e acompanhei as manifestações do mês de abril. Eu vim me manifestar como brasileira contra tudo isso que está acontecendo. Hoje eu vim na manifestação para demonstrar a minha insatisfação com o governo federal. Cansado, o povo brasileiro não aguenta mais falar em corrupção. É regresso e desordem nesse país. Corrupção e poder através do roubo, com o sacrifício do povo, isso não tem mais lugar. A senhora acha então que os impostos começaram com o governo PT? Claro que é. Porque antes eu vivia mais tranquilamente, eu ganhava meu dinheiro, dava para me fazer uma viagem para a Europa, dava para me comprar uma coisa melhor para meus filhos. Hoje não dá para me fazer nada. Eu sou a favor do impeachment. Eu acho que o impeachment tem viabilidade legal. O ideal seria a continuação do governo dela, mas um governo que fizesse do país o que era o país antes. Tem que fazer uma seleção de quem presta e quem não presta e tirar eles. Eu não sou a favor do impeachment. Acho que essa não é a melhor forma da gente estar fazendo com que o governo venha a ter uma boa atitude, venha a promover uma reforma política. Defendo a reforma política, principalmente no executivo. Eu acho que o executivo deve ter mais limites, mas no poder legislativo também. Fora Dilma! Fora PT! Fora Dilma! E com ela saindo do poder, o que aconteceria? Os partidos da direita reuniam com o PMDB. Mas quem que assume, o que acontece? Olha, não sei não, mas se sair uma pequena melhora já dá para acontecer, com certeza. Olha, eu acho que o impeachment é uma coisa meio complicada, porque a gente não sabe quem é que vai entrar, como é que vai ser isso, né? Então eu acho que talvez devessem fazer um referendo, uma coisa desse tipo assim. Uma nova eleição? Seria ótimo, né? Olha, eu tenho uma grande dúvida quanto ao impeachment. Eu acho que pode ser uma saída. O problema é que o Temer assumiria. Eu não sei se faria muita diferença. O PMDB não é tão ruim, é muito ruim, mas não é tão ruim quanto o PT. Não sou a favor da intervenção, mesmo que provisória, porque eu acho que nós não estamos preparados para isso. Eu tenho vergonha na minha cara. Intervenção militar, sim. Você luta pela liberdade? Sim. Pela liberdade, na era dos militares eu tinha muita liberdade. Era jovem e foi uma época maravilhosa para o Brasil. Quem não tinha liberdade era bandido, criminoso. Esse não tinha. Com o regime militar, a intervenção militar, você acha que poderia vir às ruas protestar contra o governo? Por que não? Os militares não são tão ditadores quanto dizem por aí, quanto a oposição vermelha diz, tá? Seguindo a mesma ideia da versão impressa, o Caderno 2 é voltado para a editoria de cultura e entretenimento. Você já ouviu falar em holografia? Confira na reportagem de Júlia Reis um pouco mais sobre o seu significado. Enquanto alguns dizem que Elvis não morreu, para este fã ele está mais vivo ainda.
A casa da família Bonfim se confunde com a de Presley. Da porta do banheiro ao relógio na parede, tudo se refere ao rei do rock. Ao longo de anos, né, a gente, realmente um fã, ele acaba tendo que absorver, ter as coisas do Elvis, que você começa e você não para, você tem que, a cada dia, ter uma coisa a mais do Elvis. Então, por onde você vá, por onde você passa, você vai comprando as coisas do Elvis. Hoje eu tenho um acervozinho bem particular, mas que realmente traduzem muitas coisas, que o legado do Elvis é muito grande. Diante de tanta paixão, ele teve a ideia de criar o fã-clube Elvis Uai. Foi criado em 2012, né, e justamente com a passagem da turnê do Elvis in Concert, que começou no Brasil no ano 2012. E em 2013 nós tivemos a edição do Elvis in Concert aqui no Mineirinho. Esse show só foi possível graças à holografia, que é uma técnica de projeção aperfeiçoada e transmite ao espectador imagens mais reais do artista. E mesmo estando naquela situação de um show onde a banda, que a vida inteira acompanharam o Elvis, tocando ao vivo, e ele sendo projetado numa tela de alta resolução, e a sua voz, e aquilo é uma sensação emocionante, ficou marcante para todos nós, principalmente a gente que nós pudemos aqui estar vivenciando isso em Belo Horizonte. Mas essa tecnologia envolve legislação e ética. Este advogado explica os limites legais da holografia. A legislação 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais, permite essa utilização da imagem, desde que, no caso da pessoa morta e um famoso morto, né, tenha autorização expressa daqueles que detêm o direito de imagem, ou os familiares, né, próximos, herdeiros, cônjuge, ou até mesmo uma pessoa jurídica. É possível, sim, a utilização desse serviço, né, desse projeto aí de holografia, dentro desse aspecto aí, sim. E quem pensa que ir ao show holográfico pode ser prejudicial ao psicológico da pessoa, está muito enganado. A questão da imagem holográfica é a mesma base de qualquer ídolo que a gente busque, vivo ou já falecido. Nós estamos buscando um referencial, alguma coisa que essa pessoa possua e que nós gostaríamos também de possuir, um comportamento, um raciocínio, uma ideia. E não há erro nenhum da gente buscar espelhar nas outras pessoas. É indescritível a sensação, a emoção de você estar na plateia, você está diante daqueles músicos que conviveram com Elvis, e de repente você se encontra revivendo essa sensação e imaginando como é que seria estar no show do próprio Elvis Presley. O Segunda Impressão fica por aqui. Outras informações no canal da TV UniBH na internet. O Jornal Impressão versão impressa pode ser lido na íntegra no endereço que aparece aqui na tela. Até mais! Meu nome é Lorena, eu venho de Timóteo, né, antiga Cesita, né, uma terra que eu deixei aos 15, 16 anos para estudar fora, nunca mais voltei. Né, o mundo em revolução, em termos de comunicação, de linguagem. A vida é uma delícia, né? A vida é divertidíssima, né? A gente resolveu fazer uma entrevista um pouco diferente com ela. Experimentamos uma entrevista via WhatsApp. Olá, pessoal do Convergência, tudo bem? É um prazer estar participando aqui com vocês. E sim, o Instagram é uma mídia social, assim como o Facebook é.